O Jornal da Justiça fala agora de uma situação preocupante não só aqui no Brasil, mas em muitos países em desenvolvimento, o trabalho infantil. Só para se ter uma ideia, quase a metade dos jovens brasileiros com até 14 anos já trabalha. E o mais absurdo é que, na maioria dos casos, são os pais que obrigam as crianças a deixarem a escola para garantir o próprio sustento. E na véspera do Dia do Trabalhador, nós recebemos aqui em nossos estúdios o advogado Ronaldo Tolentino, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça. E eu gostaria de começar perguntando por que no Brasil, nos dias de hoje, no mundo tão globalizado, nós ainda registramos um índice tão alto de trabalho infantil. Primeiramente, boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectadores. A questão do trabalho infantil, ela tem basicamente dois fatores essenciais, que é a questão social. Se você pegar essa pesquisa realizada e for olhar os números, você vai ver que grande parte deste percentual está nas famílias de baixa renda. Então, esse é o primeiro aspecto, o aspecto social. E existe um outro aspecto, que é o aspecto cultural. Existe uma cultura no Brasil, de gerações passadas, de que é salutar ao filho, principalmente o filho homem, que ele comece a trabalhar desde cedo. Isso, em gerações passadas, era visto com bons olhos. Então, você tem que melhorar, além do aspecto social, a questão cultural também. E o que pode ser feito para melhorar, então, essa questão cultural e tirar as crianças do trabalho infantil? Questão cultural, não é fácil você mudar a cultura de um povo, mas acredito que trabalhos de conscientização, trabalhos de informação, programas educativos ajudariam muito a mudar um pouco essa cultura com relação ao trabalho infantil. Doutor Tolentino, nós preparamos uma reportagem com flagrantes de trabalho infantil, um crime que acontece tanto na cidade quanto no campo. É o que mostra a repórter Ana Paula Ergang. Estamos num estacionamento público numa área nobre de Brasília. É aqui que este menino de 14 anos passa boa parte do dia. Ao contrário de livros, carrega nas mãos um pano usado para lavar os carros. Vocês lavam o carro aqui ou não? Lava. Fora por dentro. Só por fora? Só por fora? É 10 conto. A poucos quilômetros dali, no coração da capital federal, a situação não é diferente. Em meio à multidão de pessoas que circulam todos os dias pela rodoviária do Plano Piloto, crianças trabalham vendendo balas e chocolates. Para muitos, uma atitude normal. Será? De jeito nenhum. Essas crianças que estão na rodoviária, nesses pontos, vendendo doces, chicletes, o que mais? Tudo que é vendido aí, elas não deveriam lá estar. E o Estado deveria ter um cuidado mais especial com aquelas crianças, porque aquela é a porta de entrada na criminalidade. Uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho aponta que mais de 5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos ainda trabalham no Brasil. E desse total, quase a metade tem menos de 14 anos. Deixamos a cidade e desembarcamos no campo. Longe dos olhos das autoridades, meninos e meninas são explorados na lavoura. Uma convenção da Organização Internacional do Trabalho prevê a idade mínima de 16 anos como a ideal para entrar no mercado. Mas aqui no Brasil, essa determinação está longe de ser uma realidade. Doutor Tolentino, é um absurdo que nós vimos ali. O que diz a lei a respeito disso e, mais especificamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Bem, a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de trabalho para o menor de 14 anos. Com relação aos adolescentes entre 14 e 16 anos, você tem a permissão de que o trabalho aconteça desde que na condição de aprendiz, e aí existe legislação própria regulando essa condição de aprendiz. E acima de 16 anos, você permite o trabalho do adolescente
desde que não realizado em condições perigosas, insalubres ou em jornada noturna, né? Infelizmente, no nosso ordenamento jurídico, não são todos os tipos de trabalho infantil que são criminalizados. O nosso ordenamento jurídico restringe o crime do trabalho infantil a alguns tipos de trabalho infantil. Então, ele não é geral para todo e qualquer tipo de trabalho infantil. Por exemplo, o trabalho infantil, o trabalho escravo infantil, né? Tanto o trabalho escravo do adulto como do infantil, ele é crime. O trabalho infantil em condições excessivas ou em condições inadequadas, o Código Penal também enquadra como crime. O trabalho infantil na prostituição também é crime. Mas, como já disse anteriormente, não é todo e qualquer tipo de trabalho infantil que é classificado como crime. Por exemplo, o trabalho em lavouras de cana-de-açúcar e altos fornos são considerados trabalhos criminalizados? Sim, sim. E qual é a pena para caso as empresas sejam pegas oferecendo trabalho para crianças e adolescentes nessas situações? Olha, o Código Penal, ele traz o tipo, como eu disse, o artigo 136 do Código Penal, ele traz como crime o trabalho infantil em condições inadequadas. E o decreto 6481 de 2008 elenca quais são os tipos de profissão inadequadas para o trabalho infantil. Dentre elas, o trabalho em lavoura agrícola, o trabalho de flanelinha, o trabalho de vendedor ambulante, né? Confesso aqui, Paulo, que de cabeça eu não lembro qual é a pena combinada para isso, mas o Código Penal enquadra essas práticas como crime, sim. E com relação à Bolsa Escola, tem ajudado a reduzir, né, o trabalho, né, escravo ou o trabalho de crianças e adolescentes? Sim, o governo federal tem um programa chamado PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, onde ele destina parte da verba do Bolsa Família para aquelas famílias que têm crianças e adolescentes em idade que poderiam estar no trabalho infantil. Então, o governo federal ele incentiva essa família a retirar essas crianças e esses adolescentes do mercado de trabalho e exige que essa criança e esse adolescente esteja matriculado numa escola, inclusive com frequência mínima, para que essa família tenha direito a esta parcela do Bolsa Família. E aí você tira um daqueles fatores que é o fator social. Tá, doutor Tolentino, agora para encerrar, os pais que levam os filhos, né, para trabalhar junto com eles podem ser punidos? Sim, dependendo das condições, sim. Aí você tem que analisar muito a situação caso a caso. Existe aquela família onde você tem, por exemplo, o agricultor familiar, em que, na verdade, o que ele planta, o que ele colhe é única e puramente para o seu sustento. Ele não tem aquela plantação para fins de venda, para oferir lucro. Então, ali você tem um filho que ajuda para o próprio sustento da família. Então, se você tiver um pai em que ele ofere lucro em cima do trabalho do filho, ele pode sim ir processado, pode vir a ser preso, pode inclusive perder a guarda dessa criança. Agora, você tem que ver situação a situação, caso a caso. Tá certo. Doutor Tolentino, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.